Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do seu podcast mais amado da história, o nosso Contramão Podcast, como você pode ver aqui na nossa tela, episódio de número... Nunca ninguém sabe. 8. Obrigado pela cola. Fiquinha aqui já deu a cola. Episódio número 8 do nosso Contramão Podcast. E eu preciso sempre lembrar aqui no início que você pode nos encontrar ou nos consumir. Olha que palavra do mercado. Consumir o nosso conteúdo tanto no YouTube. Então, talvez você esteja me vendo pelo YouTube. Então, saiba que você pode nos encontrar no Spotify também, apenas em formato de áudio lá no Manual de Vida. Manual de Vida, Contramão, digita lá que você encontra a gente. Se você nos consome por áudio, nós estamos também no YouTube da igreja. Basta pesquisar por Igreja Batista Memorial de São Paulo e a cada mês sai um novo episódio. Esse é o episódio número 8. É isso. E eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha pra falar. Lembrar de seguir a gente lá no Instagram também. Aqui. Se você... Aí, ó. Aqui. Aí, ó. GPS Memorial, se você quer saber tudo que acontece. Se você conhece a gente só pelo YouTube, quer visitar a gente aqui, ó. Segue a gente lá, GPS Memorial. Tudo tá lá, né, Dodô? Tudo tá lá. Todas as nossas programações estão lá. Absolutamente tudo. Dodô e o nosso querido convidado, Victor Ribeiro. Fala, pessoal. Qual a câmera que eu olho? Aquela gente, lá. vocês estão muito profissionais aqui. É. Eu lembro de 2018, lembra quando a gente gravou aqueles outros lá? Era um negocinho assim no meio, umas celular câmeras no pendurado. celular pendurado. Agora é outro nível. O Bruninho chegou. É, equipe, Agora o Bruninho veio. Fala aí, Bruninho. Nossa, pausa. Olá, tudo bom? Pausa. E teremos novidades aí pela frente também. Estávamos discutindo aqui, mas a gente não vai antecipar, obviamente. Mas aguardem. Bom, Vitor, muito bem-vindo. O Vitor é líder no GPS, tinha sido líder há um tempo atrás e agora ele está liderando de novo, foi e voltou. E hoje, então, nós temos um líder de GPS participando com a gente. Tivemos pastores, mulher de pastor, não sei o quê. Somos tudo. E assim a gente vai indo. Cada vez um convidado Daqui diferente. a pouco é um adolescente, hein? Sim. Vai chamar um adolescente pra cá, nessa mesinha aqui, ó. Exatamente. Fica esperto, fica esperto. Vitor, Vai sortear a participação boa. no Contramão, vai. Ou talvez quem foi mais ativo ao longo do... Quem demonstrou Legal. mais interesse. Legal, gostei. Não é? Gostei. Até porque hoje teremos ligações de novo, né? A gente vai falar com o nosso Dudu. público. Alô, Dodô. Alô, Dudu, daqui a pouco. Vamos falar com o nosso público. Nossa. Ficou muito Silvio Santos. Ficou... Oi. Vitor, bem-vindo. Você trouxe alguma coisa pra compor o nosso cenário? Então, eu esqueci, né? Eu tinha um spinner do Batman, velho. Que é muito legal, velho. Mas eu ia ficar me distraindo também aqui, ó. Zoom, zoom. Aí eu fui lá no carro e peguei o que tinha. E lá eu tinha, por acaso, esse cheirinho aqui de casa. Olha Que só. eu coloquei no carro. E aí a Viquinha até me perguntou, pô, esse cheirinho é seu? É da sua mãe? Eu falei, não, é meu mesmo, velho. E ele é o cheirinho Menino daquela cheiroso. loja lá, M. Martin. Ah, é demais esse cheiro Pô, aí. aqui, ó, velho. ó. Vai ser o cheiro do nosso Olha isso, podcast. Nossa! Não é? Não é bom? Caramba! Agora meu Mano, carro só eu cheira compro isso, lá em velho. casa esse cheirinho aí. É bom É demais. bom demais, mano. Meu E carro só você cheira vai deixar isso. aqui? Eu vou substituir isso aí por água. Vou Vai pegar deixar pra aqui? mim. Não, vou pegar pra mim o conteúdo aqui, colocar água e deixar aí, ó. É, então. Muito Esse bom. aí, esse é bom. Nossa, esse é bom. agora chegou aqui. Bom demais. Não é não? Pô, delícia. Onde? A Valeu. gente tem que ver com a nossa produtora onde que a gente vai botar aqui, Dudu. É, então. Onde que a gente bota? Vê se dá pra... Aí tá aparecendo. Tá aparecendo aí? Tá. Aí, ó, é isso. Tá mesmo. Eu Tá achei que mesmo. não tava. Aí tá. Fechou. Ó, Car ó, spray. esse aroma. Nossa, gostoso. não, mudou. Não mudou veio minha aqui ainda, tarde. Beleza. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, gente. Prazer Tamo estar junto. aqui. Vamos ao que interessa, certo? Que o resto não tem pressa. Palavra de Deus. Ah, eu não falei, né? A gente tá fazendo essa exposição em 1 Coríntios de forma descontraída, de forma natural. bate-papo. Um bate-papo, bem tranquilo, mas a gente tem abordado aí bastante coisa. E hoje a gente vai falar principalmente sobre dons espirituais, sobre Amor. amor. Nossa, meu amor. verdade. Bota a musiquinha lá. Que amor. Então, Esse dos casamentos. Ah, esse nome. O cara fala de amor, não, ele vai. pensa Já de é, solidão. Não é, é verdade, né? Mr. Lonely é sozinho. Senhor solitário. Tem razão. Vai. Faz parte. Então, Natan, com sua leitura Leitura boa. dinâmica, sempre sai alguma pérola na última. Esperamos que saia. Todo o corpo Esperamos.
Como é que Hoje eu não. Todo corpo, se todo corpo fosse ovelha. todo o corpo fosse E o Não é Bruninho, né? ovelha. O Bruninho. Não é Não era ovelha? Não é ovelha? Eu achei que era, velho. Eu achei que era. Tá, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13. Esse é bom que eu não vou cansar muito, são 13 versículos só. Diz assim, você vai colocar aqui, Dodô, na tela? É claro que eu vou. Tava esperando só você pedir, entendeu? 1 Coríntios capítulo 13, vamos lá. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retinha. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão. A fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Que isso, hein? Parecia o Cid Moreira agora. Caraca, verdade, Cid mano. Moreira. Cid Moreira lendo esse Nossa, texto aqui, essa velho. voz aveludada. Nossa, mano. Aí essa referência puxou dos... Mas esse texto, eu acho que é um dos textos que mais a galera que não é cristã conhece, né? Aham, É verdade. Porque é um texto assim, texto que é lido em formatura, um Casamento. texto de tipo... você vê, quero uma mensagem motivacional, você vai Total. ler sobre... vai falar sobre o amor, você lê. Então é um texto muito conhecido, né? Esse texto Sim, é um texto muito... o Renato Russo, Legião Urbana, né, que aí já é a minha geração, vocês talvez... Legião Urbana fez uma música que é o texto bíblico. 1 Coríntios 13. É. Muito legal, muito legal. E é uma referência pop, assim, realmente. Legal. E aí, o que salta aos olhos? Eu acho que é o primeiro capítulo que Paulo tá meio de boa, né? É. Não sei. É o contexto, assim, a gente vem de contexto de capítulos que Paulo vem batendo. Acho que esse capítulo Paulo vem... Vamos falar de amor, vamos falar de um negócio legal, né? Acho que é o Mas que ao salta. mesmo tempo, eu acho que ele tá um pouco preparando o terreno pro 14, entendeu? sim. Que daqui a pouco a gente vai chegar, né? E mostrando também o que é prioridade e o que não é, né? Porque os valores ali estão muito invertidos, né? Então ele colocando o amor como a prioridade é exatamente para introduzir o que ele vai introduzir depois. Mas se eles não tiverem essa premissa, se eles não entenderem isso, pô, vai adiantar nada o que ele vai falar depois, né? É. Ele termina o capítulo 12 falando disso, né? Não sei se você lembra, se você assistiu a gente, mas no capítulo 12 a gente tá falando de dons espirituais, né? E ele termina assim, ó. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de Isso. vida que supera os demais. Aham. Então, tipo, agora ele fala do amor. E o capítulo 14 começa com o quê? Que o amor seja o seu maior objetivo. Então Exato. ele fecha como se fosse um sanduíche. Termina o capítulo 12 falando, ó, vou apresentar o que é mais importante do que todos os outros dons. E depois... Eu lembrei do sanduíche. Mas realmente. Mas e o capítulo 14 ele já começa com falando, ó, tudo que eu falei aqui, esse é o mais importante, né? E eu acho que vale a pena lembrar também, voltando um pouquinho mais, eu lembro que lá no primeiro episódio, quando a gente estava ainda só em áudio, eu falei um pouco sobre o contexto de Corinto, né, da cidade que essa igreja estava inserida. E era uma cidade que vivia uma cultura de competição, competitiva, por causa dos jogos e tal, né? As Olimpíadas, você sabe que acabou de passar aí, vieram aí da Grécia. Vieram da Grécia, eu não sei se Corinto era Grécia, mas eu sei que é dali, daquela região. Deu uma olhada pra mim e falou, é isso mesmo. Será que eu tô falando alguma coisa, velho? Vamos pesquisar, velho. Eu pesquisei. Aí, ó, Corinto. Ficava Corinto. Aí, ó. Corinto hoje. Imagens. Em imagens. grego, se é em grego,
Atenas. Oeste de Atenas. É Não isso tô mesmo. falando besteira. Então, era por causa das Olimpíadas, é isso. Não, mas o que era? Rolava. Não, as Olimpíadas surgiram da Grécia. Da Grécia. Sim. E essa era uma Até cidade aí. grega. Então, Tinha muitos jogos. tinha isso. muitos Vitor jogos. chegou pra resumir É minha isso. vida. Tinham muitos jogos, eles tinham esse espírito competitivo. Então, Paulo tá aqui, fazendo primeiro uma propaganda do Globoplay, obrigado. Fazendo Galera, eu sei que vocês gostam de ser o melhor, eu sei que vocês olham pros atletas, eu sei que tem essa coisa de competitividade, mas quem é o melhor não é o mais importante, quem tem o melhor dom não é o mais importante, o que é mais importante é o amor. Se pautem pelo amor e não quem tem o melhor dom, não quem aparece mais, o que importa mesmo é esse caminho novo que ele ia apresentar, né? O capítulo 14 vai falar muito da diferenciação, né? De dom de línguas, dom de profecia. E eu acho que essa questão da competição, ele abre a nossa mente mesmo, porque com certeza alguém olhava assim, o dom de línguas, olhando pra hoje, né? Eu O sou dom mais de santo que línguas você. Eu sou é um mais santo negócio que você. mais espalhafatoso, mais extraordinário do que o amor, por exemplo. Aham. Porque o amor acaba sendo algo meio que ordinário, né? Não na palavra ruim de Ordinário. falar, no ordinário do dia a dia, né? Sim. O ordinário, o extraordinário, né? Então o amor você vê na prática, no dia a dia, então parece que é uma coisa tipo, mas peraí, é isso, exatamente isso que faltava para aqueles irmãos, que a gente vê o egoísmo ali predominante, né? E então é muito legal ver quando a gente lembra dessa questão da competição ali, que estava na cultura daquele povo, e ver que Paulo, não, eu vou colocar o que é mais importante aqui, né, para vocês. Uma coisa importante da gente considerar também, e lembrar que isso vai ser até mais importante para o que a gente vai falar no capítulo 14 até, é que beleza, o Nathan falou do sanduíche ishi, né, de como o amor tá ali entre os dois capítulos, mas quando Paulo escreveu isso, ele escreveu uma carta. Então não tinha capítulo, não tinha versículo, era sim. tudo um texto só. Exatamente. E as coisas estão muito conectadas mesmo, muito ligadinhas. E às vezes a gente tem essa mania de, porque a gente está lendo em capítulos, em versículos, de separar uma coisa da outra. Mas não, é uma continuidade, né? E se você não pegar, por exemplo, se a gente for entender o capítulo 14, sem entender o que ele estava falando lá no capítulo 12, Sim. dá errado, entendeu? Então, Talvez é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Mas os títulos, todos os títulos que você tem na sua Bíblia, que separam as sessões, bem como capítulos e tal, foi uma maneira de organizar, mas isso não algo foi didático, né? não pra foi gente. inspirado por Deus. Os títulos não são inspirados por Deus, a divisão não é. Tanto que a gente, em alguns livros, você pode debater essa divisão, porque você fala, cara, acho que quem dividiu aqui errou, porque e esse finalzinho aqui devia estar no outro, ou, né? Então é isso, é uma continuidade. No texto que a gente leu, eu li uns minutos antes da gente começar a gravar e eu contei, porque ele dá várias características, adjetivos do amor. Sim. E eu contei 15 por características. isso você tem um 15 aí na sua Por isso que eu tenho um 15 na minha mão. Aqui, ó. Não é nenhum partido político, tá? Eu achei que ele tinha alguma coisa importante pra falar no versículo 15. Mas tudo bem. Mas eu contei 15 características. E eu quero compartilhar um negócio aqui. A primeira vez que eu li isso aqui, eu era criança não sei se a primeira vez que eu li. Mas eu tava apaixonado por uma pessoa. E eu... Pré-adolescente. Pré-adolescente, apaixonado, aquele crush. Fala crush ainda, Bruno? Crush. Ou é cringe falar crush? Crush. Na verdade, hoje em dia, não sei mais o que Não tem fala. uma lei. Não ainda. tem uma lei. Tem, Mas que é antes, cringe tipo, também. era crush. É. Tinha uma época que era queijo. Queijo, eu Na lembro do queijo. igreja. Queijo. Na igreja era queijo. Mas beleza, eu tinha aí, ó, eu tinha uma crush e tudo mais, eu nem lembro que eu era pequeno, né? E quando eu li isso aqui, eu falei assim, é isso. Eu preciso ter essas 15 características pra amar essa pessoa de verdade. Na época eu não sabia nem que era o amor. Mas eu tive, com esse contato, quando eu olhei pra isso aqui, a primeira reação minha foi, isso aqui é impossível. Não sei se vocês têm essa... Mano, é impossível É meio viver... utópico, né? É impossível viver essas 15 características. Sim. Mas ele tá explicando, o amor é isso. O amor não é isso. E daí, beleza, vim com isso na cabeça e um dia eu tive uma pregação que eu acho que explicou pra mim esse texto, né? Que a gente parte do amor perfeito, que é Jesus Cristo. E ele foi explicando o amor que Jesus teve por nós, as ações e tudo mais, que nós encontramos todas essas características no amor de Jesus. E também aquelas que não deveriam ser encontradas, né? Ciumento, rancoroso, irado. Sim.
Então eu gosto, assim, de olhar para esse texto, para essas 15 características. Assim, eu tenho um exemplo perfeito, que é Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo. Então, quando eu olho para essas características, eu consigo visualizar de maneira prática a vida de Jesus, sabe? Então, isso abriu minha mente, assim, quando eu li esse texto. Não é um texto romântico, né? Não. Como a galera usa. Porque ele deve ser aplicado, na verdade, em todas as esferas, né? De relacionamentos. Que não é uma coisa amorosa. Tá falando de amizade, tá falando Sim. de relacionamento de pai e filho. Aqui de irmãos da igreja, né? Ele tá falando de culto aqui, né? Exatamente. O contexto é culto. E eu lendo esse texto, assim, eu parei pra pensar, né? Porque ele fala da futilidade das coisas sem amor, né? Tudo que ele fala, né? O que ele fala lá no início? Fala essa língua dos homens, dos anjos. Se eu não tiver amor, eu seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine, né? Tal. Ele vai falando de como a vida sem amor é uma vida fútil, é uma vida vazia, uma vida sem sentido. E aí eu comecei a pensar, né, sobre a criação, sobre como Deus nos criou pra gente se relacionar com Ele e com outras pessoas, né? O objetivo maior de Deus, eu até falei na pregação no último domingo aí, Deus não nos criou pra nos salvar. Tá aqui embaixo, em algum lugar aqui. Tá aqui, ó. Deus não nos criou pra nos salvar. A salvação é o meio pra relacionamento, né? Sim. E aí eu tava pensando como Deus nos chamou pra participar desse relacionamento perfeito que Ele já tinha com a Trindade. E como a gente deixa de medir, olha aí, o sucesso da vida, a gente mede a partir de qualquer outra coisa e não da qualidade dos nossos relacionamentos. A gente pensa em dinheiro, a gente pensa em bens, E espiritualidade até. Espiritualidade, exatamente. Nos dons mais extraordinários, né? E a gente deveria ver a vida, definir o que é sucesso ou não. Uma vida bem-sucedida é alguém que tem bons relacionamentos amorosos, que é capaz de amar o seu irmão, amar seus pais, amar os seus parceiros. E isso é sucesso, porque foi para isso que Deus nos criou. Né? Então... Legal. É um desafio, né? É um desafio a gente mudar essa percepção de vida, que a gente a gente é bombardeado por todo tipo de tentativa de definir o que é sucesso, né? Mas biblicamente eu acho que esse é o caminho. Sim. E até o amor ao próximo, como você falou, né? O amor, o relacionamento com Deus e o relacionamento o vertical aqui, e o horizontal, né? E eu só demonstro que eu amo a Deus. Né? Que forma uma cruz. Exatamente. Eu só demonstro que eu amo a Deus quando eu amo meu irmão. Porque não sei se vocês concordam comigo, mas amar a Deus é algo meio, tipo, não dá pra ver, assim, amor a Deus. Como que eu vejo meu amor a Deus? Daí ele ama o seu próximo. Então, quando eu demonstro meu amor ao meu próximo, eu tô demonstrando meu amor a Deus nesses relacionamentos. Que João fala lá em 1º ou 2º ou 3º João, não me lembro agora. Numa delas. Ou no Evangelho. É impossível amar Isso. a Deus se você não ama o seu irmão. E da mesma forma é impossível amar o irmão se você não ama a Deus. Então, E isso mostra a grandiosidade do que é o amor, né? Sim. De como você amando o seu próximo, você também demonstra o seu amor por Deus. E amando a Deus, você também demonstra o seu amor pelo próximo, né? Sim. E é aí que a gente encontra sentido, sabe? Eu tô pensando muito nisso. Como a minha rotina de vida mudaria se eu levasse isso a sério? Se eu fosse definir o sucesso da minha vida por relacionamentos, que coisas eu faria diferente, sabe? Quanto tempo menos eu passaria no videogame? Legal. Quanto tempo menos eu passaria assistindo uma série? Quanto mais eu viria na igreja? Quanto mais eu tentaria me relacionar com os meus irmãos de grupo pequeno? E muda toda a nossa vida, né? E eu tô falando isso porque eu fui desafiado mesmo. Não que eu jogue videogame, não jogo mais porque eu não tenho. Mas se eu tivesse, provavelmente eu jogaria bastante. E a gente precisa medir a vida por outros parâmetros, né? E você vê, a gente pensando na própria igreja, tudo que Paulo vem falando antes desses capítulos, para falar do amor, que é isso? Caraca, caiu um avião aqui, né? Quem curtiu? Quem foi? Deve ser. É que tá muito vento hoje aqui. Nossa. Muito vento, o dia todo. Tá pouco Eu até esqueci que eu tava falando. Todo mundo viajou. Então, tá, lembrei. Ufa. Pensando no contexto da igreja, Isso. faz muito sentido o que Paulo tá falando também. Porque qual é uma característica que a gente sempre falou, em todos os capítulos que a gente lê, a gente fala do egoísmo.
Então os caras lembram da ceia do Senhor? O que os caras estavam fazendo? Os caras estavam esquecendo os mais pobres, entendeu? Daí tem vai lembrando aí comigo das coisas que aqueles irmãos estavam fazendo. Da ceia? Não só a ceia, mas todos os problemas da igreja. Capítulo 2? Do passado? É, do passado. Moralidade. Também. Falamos junto. Só lembrava da moralidade. É que eu lembro do cara que tava dormindo lá com a madrasta. Não, teve... Tinha as divisões, né? As divisões. Teve... Divisões teológicas. Que são de Questão de moralidade. Tem moralidade também. Problemas de igreja. Devia ter fofoca. Devia falar mal dos pastores. panelinhas. A divisão era melhor, né? Tinha a questão lá, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de... Tinha a questão que eles levavam também irmãos, eles estavam levando os irmãos pra justiça, lembra disso? Pra tribunal e tudo mais. Verdade. O ponto é, que a gente não lembrou, mas o ponto é que as características que eles estavam errando é justamente pela falta do amor. Uhum. É justamente pela falta do... Cara, eu vou olhar pro meu próximo. Você tá falando que Paulo deveria ter começado por isso, então. Você tá falando que ele errou. Não. Que era melhor ter começado. Eu tô falando isso. Era uma carta. Podia estar isso aqui lá no começo? Não. Entendeu? Não. Mas eu acho que é muito... Pensando no contexto da carta, é isso, meu ponto é esse. Pensando no contexto da carta, é muito cirúrgico. Paulo é cirúrgico. Sim, a falar tem do tudo a amor. ver. Não é à toa que Jesus resume todos os 10 mandamentos em 2 mandamentos de amor. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então, Minha pergunta pra vocês agora. manda. Eu posso E no banheiro? aplicar isso sim no contexto de um relacionamento conjugal, num relacionamento de Deve, namoro. sim. Então, posso ou não posso? Pode, claro. Pra quem Resposta tá... pra você. Ó. Eu acho que é o um melhor. padrão, né? É o padrão. É o padrão. O que a gente tava falando é que não fica restrito a isso, né? Mas com certeza. E esse negócio que ele fala do conhecimento parcial, que ele conhece imperfeito, o que vocês acham disso? Qual o versículo? Essa parte aí, ó. É o 9, né? Agora o nosso conhecimento é parcial e incompleto. Daí ele diz também, né, essa parte, quando eu era criança, falava e pensava, raciocinava como criança. Agora vemos de um modo imperfeito. O que vocês acham que Paulo tá falando aqui? Tá falando no contexto de amor, agora fala um negócio de incompleto, de imperfeito. Tinha que estudar pro Enem pra vir pra cá. Não, eu acho que... né, do versículo 9, né, pois em parte conhecer. Eu tô lendo na NVI, na verdade, porque tem um negócio que eu falo da NVI depois. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Eu acho que ele tá falando da glória vindoura, né? De que hoje, por mais que a gente não consiga compreender completamente o que é esse amor, porque a gente não consegue viver, como você mesmo disse, de forma completa isso, ele tá ali. E a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente não compreende, a gente tem que buscar entender. Não deixa de ser padrão, exatamente, né? por isso que ele fala que quando ele era menino, ele entendia uma coisa. Agora que ele é homem, ele entende outras coisas e até mesmo aquela mesma coisa de uma outra forma. Vai ganhando maturidade, né? Então vai mudando o pensamento. É tanto uma questão de maturidade espiritual, de que você precisa buscar essa maturidade espiritual, quanto a questão da glória vindoura de Cristo mesmo, que só vamos entender algumas coisas completamente só no futuro. Tem um capítulo que ele fala, né, para aqueles irmãos deixarem de ser crianças, buscar maturidade. Do leite. Isso. É em Coríntios. Eu acho que é, cara. Acho que não. Fala alguma coisa aí. Procurei do leite. É uma hora que ele tá dando uma retada também. Ele fala... que agora eu tenho que ficar dando... tinha que dar leitinho. Era pra dar carne já, com substância, eu tenho que ficar falando de... alimentos sólidos. Essa questão da glória vindoura é muito legal, né? Porque isso que o Dodô tá falando dos relacionamentos, hoje os nossos relacionamentos, eles são, tanto com Deus, tanto interpessoais, né? Eles são completamente destruídos pelo pecado. Então o pecado ali tá em tudo. Você precisa lembrar toda hora desse padrão, mas vai chegar um momento que não vai ser, o nosso relacionamento com Deus e com os outros vai ser perfeito. Sim. Entendeu? Isso é muito legal. Então eu acho que quando ele fala também dessa questão é incompleto, você olha, cara, vai chegar um dia que o nosso relacionamento, esse amor, nós vamos poder viver esse amor na sua plenitude. Sem mais egoísmo. Sem mais egoísmo, sem mais... Cara, isso é
isso dá uma esperança, porque ele até termina, né? 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E o amor é a maior delas. Então é espetacular, assim, Paulo falando dessa questão de ser incompleto agora, embora seja o nosso padrão, como o Victor falou, né? E quando ele fala aqui, ó, se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Anjo tem uma língua própria? Língua dos anjos. Língua dos anjos. Que língua que. Glossolalia. E se não tiver uma língua própria, que língua será que eles falam, hein? Hebraico? Grego. Com que língua o diabo falou com Eva? Nossa. Boa pergunta, Boa não é? pergunta. Não faz você refletir? Perguntas... Qual foi a primeira língua da humanidade? Será que ela está entre nós ainda? Na Torre de Babel, Deus confundiu tudo, né? Aí vai embora. aí- A gente tinha só uma língua, os caras vão confundir Aí tudo. vira bagunça. E eles não aprenderam a falar, né? Tipo, não tem essa parte, né? Dodô levantou essa bola aqui e ficou no ar aqui, ó. O diabo chegou, Não tem nem como responder. o diabo chegou, começou a falar e Eva entendeu. E já Isso. era. Doideira, velho. Adão e Eva já E ainda falaram falou com como Deus, cobra, né? Falou com a cobra, velho. né? Cobra que tinha pernas e braços, provavelmente. Sim. Porque a maldição foi rastejar, né? Foi, ó. E inclusive falam que tem umas cobras que tem umas mini. Mini perninha. mini... Será... Centopeia, centopeia. Não, cobra mesmo, pô. Cobra mesmo? É? Inclusive falam. Falam por aí. Inclusive Eu falam. sei, velho. Pesquisa aí, pesquisa aí. Cobra Inclusive com falam. pernas. Perninhas, olha lá. Aí, Olha olha lá. Aí, Isso ó. aí é uma lagartixa. Ah, Essa mano. lagartixa. Cobra de perna. Ó, fósseis. Tá vendo? Ah, Do passado. Aí tá. Que explicam a evolução desses animais. Ah, não, aí tá errado. É, a evolução tá Aí tá errada. errado. Mas pro meu argumento vale. Ô, Dodô, dizem por aí. Pô, não, isso daí é uma lagartixa. Dizem que... Não, mas olha Ah, aqui, você ó. já viu mas esse é animal? verdade. Serpente com braços e Nossa, pernas. mas ó, o tamanho delas, né? Aí ia ser. Minhoca. Ela se rasteja de qualquer jeito. Bom, o ponto é que. É isso. Que é a maldição. O ponto Mas- é que você levantou um negócio aqui que. Ah, a língua dos anjos. né? É, tá. Língua dos anjos. O famoso não sei. E Paulo tá sendo... Eu já há algum tempo atrás, eu estudei esse... Até foi o primeiro livro que eu dei na EBS em 2019 aqui na igreja, foi o 1 Coríntios. Que é isso? Foi o primeiro livro, a primeira coisa que eu falei aqui no estudo dos adolescentes foi 1 Coríntios. E eu estudei bastante esse capítulo, e ele fala, tem alguns estudiosos, que eu não vou lembrar o nome. Ah, agora pode Ah, falar. agora Tem eu vou gente falar. aí pode. Ah. Alguns estudiosos dizem que Paulo, ele tá sendo aqui extremista. Ele tá falando coisas assim, mano, ainda Tem um que termo pra isso, né? Na língua portuguesa. Hipérbole, Sabe? não é hipérbole. Hipérbole, ou Cara, metáfora. não sei, essas ou... crianças metomínio. aí que estão assistindo a gente estão tudo na escola. Vocês estão falando É. besteira aí, ó. Elas deveriam Ela saber. sabe. que Bota é? aí qual que é a figura de linguagem. Quando que você fala. exagera, né? Isso, exagero é hipérbole, não é? Share, Eu eu acho vou que ter é, que pesquisar, porque faz tempo que eu Mas sei. alguns... Bonnie. É... Entendeu? É isso aí, ó. Mas algum... Não sei, algum... mas hiper é. Pensei que você sabia. Exagerou, overkill. Hipérbole. Hipérbole, aí, ó. É. Então dizem, alguns estudiosos falam que Paulo ele tá sendo extremista, que Sim. ele tá falando, eu vou falar uma coisa aqui que não pode acontecer, por exemplo, sei lá, se eu tivesse o dom de profecia, não, isso aqui, se entendesse todos os mistérios de Deus, mano, isso aqui é uma hipórbole. 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 Arroz e hipórbole. Então eu acho que tem alguns estudiosos que dizem, né? Já ouvi isso aí mesmo. É. Eu queria chamar a atenção mais em uma parada aqui que me chamou a atenção das características do amor. Cadê, velho? Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Caraca, isso me chamou muita atenção. Uma característica do amor é não exigir que... E tem gente assim, né, velho? Nossa. E aí, o que é doido é que aí põe isso na bengala do... Vocês já ouviram isso? Não, é porque eu tenho personalidade forte. Ah, personalidade forte é pecado, velho. Pecado forte, isso sim. Pecado forte. Não, porque eu exijo que as coisas sejam sempre do meu jeito porque eu tenho personalidade forte. Pra cima de mim? Não. Pra cima de mim, não. Nem pra cima de Paulo. E agora, eu acabei de abrir aqui, eu lembro de Jesus Cristo.
Filipenses 2, ele diz, né? Ele diz assim, ó: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Daí ele começa a falar, né, que Cristo Jesus, ele se esvaziou, né, veio para a terra como homem e tudo mais. E quando a gente olha para a vida de Jesus, o que Jesus fez? Jesus serviu. Jesus diz: aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Entendeu? Então eu acho que essa característica, né, de não procurar os próprios interesses, a gente vê muito em Jesus, né, cara? A gente vê assim. Então, e confesso que é o mais fácil de se fazer, né? Buscar os nossos próprios interesses. Isso a gente precisa se esforçar pra isso, né, cara? Tudo natural, é agradável a gente, né? A gente quer que aconteça, então... E é muito que você estava falando até da questão do egoísmo, que Paulo vem retratando como a igreja ali é egoísta o tempo todo, e aí batendo nessa tecla aí, é exatamente indo contra isso. O amor não pode ser egoísta, ele não olha para si mesmo, mas ele é altruísta, né? Ele olha pro próximo. Que a gente vem com já de fábrica, já sempre preocupado com a gente. Não se esforçar nem um pouco, né? Não precisa se esforçar nem um pouco. A gente tem que aprender o que é certo, mas o que é errado já tá lá. É isso. É isso? É isso. Vamos ligar pro povo? Vamos. Ou vamos deixar tudo pro fim? Não, liga. Vamos ligar? Liga. Uma ligadinha. Preciso do seu celular, hein? Liga ou não liga, galera? Eu acho que pode fazer direto. Aqui fica mais fácil pra colocar, adicionar o número, né? Mas porque da outra vez esse microfone pegou de boa, então Não, pode mas ser eu o seu. Ah, é? Você fez direto do Eu Viva a Voz. Viva Voz? Uhum. Inclusive alguém me ligou aqui. Bom, Pessoa ligar pro Dodô. Alô, Dodô? Alô, Dodô. você O tem um banco novo ligando. recado. Alô, Dodô? Oi? O banco começa a ligar. Alô, Dodô? Alô, Dodô? Vamos lá então. Primeira ligação. tentativa, disse ela que Vai atender. colocou em ênfase que atenderia. Alô, Dodô? Muito bom. Muito bem. Promessa cumprida. Disse que atenderia. De atender assim pra ti. A Oi? minha me ligando. Mó medo de ligar assim, a ti me ligando. Alô, Dodô? Tem que falar pro seu pai pagar a conta, pô, da Tinha. Aí você não fica com esse medo. E aí, Não, que... porque a ti me liga toda hora, Fred. Ah, credo, não dá. Deixa eu te perguntar, o que você tava fazendo aí? Eu tô na escola. Que isso? Tá na escola? Tô na escola. Mas tá no Presencial? intervalo? Não, é porque tá tendo apresentação de trabalho. Aí eu vi que era, eu falei, Aí, Olha. só que tá tendo aula vaga. Ah, é aula vaga. Saiu Não- no meio da aula. Gente, Não, só um pouquinho que eu vou ali atender o moralmente eu teria que desligar esse telefone e mandar você voltar pra aula, né? Mas então... Aí tá tendo apresentação de trabalho o resto da vida. Ah, entendi. É isso aí, então. Deixa eu te perguntar, Rebeca, a gente tá falando aqui sobre 1 Coríntios 13, sobre o amor. Efeitos Deixa eu te sonoros. perguntar, você tá namorando? Não estou namorando. Não está namorando, mas pretende namorar. Eu espero, né? Você espera, Depende ó. da vontade de Deus. É isso aí. Olha. Amém. Esse é o caminho. Você estava no último culto que falou sobre namoro? Estava. Isso aí, tudo bem. Muito bem. Muito bom. Deixa eu te perguntar, o que você considera, assim, a hora que você estiver buscando ali um relacionamento, qual é uma coisa que você valoriza, assim, que você considera um gesto de amor definitivo, que você vai falar, caramba, esse cara, esse boy, esse crush, ele me ama De verdade. mesmo. Como você se sentiria amada? Fala pra mim. Eu acho que me deixa confortável, tipo, que eu não me sinta meio, tipo, socorro, o que você tá fazendo aqui, tipo, que seja, me deixa de verdade ser quem eu sou, assim, e de, tipo, sabe, ter ali, tá ali mesmo, assim, tipo, claro. Uma parceria, assim, né? Uma coisa Isso, é confortável. verdadeiro, tipo, Legal demais, legal demais. Então é isso, eu vou deixar você ir pra e aula. ser corintiano também, né, é importante.
Olha só! Tem que ser corintiano. É. O povo de Corinthians era corintiano, né? Nossa. Essa foi. Boa. Cada um com as suas condições, tá certo. Como Tem de que- Corinthians era corintiano. Senão, qualquer coisa você converte ele aí já Quem é. nasce em Corinthians é o quê, velho? Mudar pro Corinthians. Corinthians. É isso aí. Corintianense. Valeu, Rebequita. Muito obrigado, Rebeca. Tamo junto. Tchau, Obrigado. Rebeca. Boa aula. Obrigado por nos trabalho. atender. Valeu. Tchau. Tchau. Dudu perguntou a linguagem do amor da menina. Basicamente isso. E ela disse Parceria. ser confortável. Gostei Deixa. dessa resposta. É importante, viu? Se você tá num relacionamento aí que tá Sufocando. te sufocando, tá tóxico, sai fora, velho. Você, principalmente se você é adolescente, né? Já não era Diga pra não, tá, né? relacionamento. É, mano, sai Diga fora, não. velho. Daqui a pouco você conhece alguém que vai te deixar confortável também. Ô, Natan, segundo o Google, quem nasce em Corinto é Corinto também. Ah, não, tá errado. Corinto? Tá errado. É Quem Corinto. nasce em Corinto é Corinto. Corinto, você é um Corinto. Mais uma, mais uma? Vou ligar pra mais um. Corintiano é mais legal. Muito mais. Vamos lá. Pra quem que vai ser? Quem que é? Pedrão. Depende do ponto de vista. Pedrão. Acho que é o mesmo Pedro da outra. Pode ser. 93, não vou falar, né? Pronto. O que a gente vai perguntar agora? É a mesma coisa do amor, né, velho? Pergunta se Não cachorro sei. quente é sanduíche. Pergunta se ketchup é doce ou salgado. Uau, que pergunta. É doce ou salgado? É doce ou salgado? É doce. Que se usa no salgado. Tipo geleia. Opa. Ô, Pedro! Cueca. Mua, mua. Pô, cara, era alô Dodô. Meu, esqueci. Muito A gente viu que você esqueceu, cara. Alô, Dudu. Tá bom, tá bom. Vamos deixar passar, vamos passar um pano pra você. Pode falar. Eu esqueci. E aí, o que você tava fazendo, Pedro? Eu tava jogando. Jogando o quê? Opa, que é isso? Jinx? Não pode falar mais. E aí, o que você tava jogando? Valorante. Esse é bom, esse eu Mas jogo. agora eu vou recolher uma sopa aqui do varal. Ah, Isso tá aí. certo, velho. Muito bom. Achei que você ia estar assistindo a Champions League essas horas. Cara, o pior é que eu esqueci que tava passando Champions. Mas você tá esquecido, Você é hein? um menino esquecido, né? Me identifico com você, esquecido, cara. rapaz. Ô Pedro, a gente tá falando aqui de 1 Coríntios 13 sobre o amor. E eu queria saber pra você, você tá namorando? Cara, Ih, bugou. Famoso é complicado. Alô? Cara, chegou a cair, mano. Olha só, mano. alô. Alô? Opa, no varal A gente- não tem sinal. A gente perdeu sua resposta. Você falou cara e aí deu uma queda. Eu falei, infelizmente não, mas eu queria. Ah, você queria? Ah, Mas melhor foi o suspense. Cara, E caiu. Ô Pedro, e nessa sua busca aí, então pelo amor, a gente estava lendo 1 Coríntios 13 aqui e Paulo define o amor de várias maneiras, assim. E pra você, o que é o amor? Cara, eu acho que pra mim o amor é você demonstrar afeto pelas pessoas, não necessariamente romântico, mas, por exemplo, uma mãe cuidando de um filho, ou um pai com um filho, ou então um pai com um filho com um pai idoso, sabe? Eu acho Entendi. que o amor, ele é muito que... Como que eu posso explicar? Ele é a consequência do... Tipo, suponhamos que eu faço uma boa ação. Uhum. E essa minha boa ação, ela vai afetar a vida da pessoa que eu ajudei de uma forma boa. Uhum. Isso eu enxergo como amor também. Entendi. Você, por exemplo, ajudar uma senhora idosa a atravessar a rua, ou então ajudar uma mãe com criança de colo a carregar as compras até o carro, sabe? Que isso. Acho que pequenos gestos de amor são que nos tornam cada vez mais humanos. Uau. que isso, Pedrão? Agora deixa eu te perguntar, como que você vai aplicar isso num relacionamento amoroso? Que aí você não tá falando de um idoso, pai com filho, é uma relação diferente. Como você aplica isso pra uma futura namorada, futuro casamento? Ah, eu não sei,
nunca namorei. Vai descobrir, né? Resposta. Ó, Que esperto. mas se Essa você, é a graça. se você parar pra pensar, você deu um padrão, assim, ó. Você tá sempre abrindo mão de uma coisa que você poderia estar fazendo pra botar a necessidade da outra pessoa na frente da sua, né? Basicamente é isso que você falou. Exatamente. Então, é isso aí, cara. É só aplicar isso aí na vida amorosa e você vai ser feliz e deixar alguém muito feliz também. Amém. 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 É isso aí. É isso. Pedrão, Valeu, Pedrão. valeu, velho. Vai lá Eu que agradeço, tirar a roupa. gente. Boa gravação aí. Tira a Valeu, roupa do tamo varal, junto. hein? Falou. Vai tirar a roupa do varal. Eu falo aqui com você. Hã? Eu tô tirando enquanto eu falo aqui com Ah, você. pode crer. Boa, boa. Valeu. Falou. Ele gostou. Falou. Tchau. Eu mandei o... tirar a roupa do varal, gente. Tirar a roupa do varal. Beleza. Vamos então pro próximo capítulo. Bora sim. E aí a gente depois tem mais uns numerozinhos, mas aí a gente faz perguntas do próximo capítulo. 14. Esse capítulo Que é aqui vai... polêmico. Ai, ai, ai. Agora eu Vamos quero lá. ver. Vai, Natan, com a sua leitura. Dinâmica. Voz aveludada. Dinâmica. Como Cid começou, Moreira. como eu já disse, quando começa o capítulo 14 é que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. E em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas se eu lhes trouxer uma revelação... Sempre dou, velho. Não tem como. Falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados como a flauta ou a harpa precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo, e todos têm sentido. Mas se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem o fala, e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Pois as Escrituras dizem: falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Ainda assim, se os descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês.
Pois bem, irmão, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e o outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Isso é muito importante, esse versículo. Asterisco. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas. Devem se pronunciar um de cada vez e alguém deve interpretar o que disserem. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez. Isso aqui também é importante. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem. Devem ser submissas, como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, seja o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Isso aqui também é bem importante. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Que é louco. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Aleluia. Amém. Caraca, esse último versículo aí, Oi? tipo, deu uma boa concluída, né? Finalizou lindo. Cara, Parece que não foi proíbe, Mas mas faça com tudo com ordem. Exatamente. Faz direitinho. gente. Pelo Valeu. contrário, é proibido proibir. É proibido proibir, exatamente. proibido. E aí? Enquanto eu respiro aqui. Bom. Well, Tem muita coisa aqui, né? Muita coisa interessante, muita polêmica, Sim. muitas interpretações diferentes, muitos vieses diferentes, teológicos, de igrejas, de prática de uma igreja, prática de outra. Eu acho que aqui explica muito bem o porquê, por exemplo, na nossa igreja você não vê tanta manifestação de dom de línguas. Eu, pelo menos, nunca presenciei, né? É porque Paulo deu diretrizes de como isso deveria funcionar. Lembrem-se, ele está sempre falando De culto. contexto de culto público. Quando a igreja Reunião. estiver reunida, deve acontecer desse jeito aqui. Tem uma ordem, tem uma maneira que deve acontecer. Então, a gente não defende que o dom de línguas não existe ou que o que é feito em outras igrejas é uma grande farsa e uma mentira. O que a gente defende é que precisa ser feito com ordem, com decência, seguindo as diretrizes aqui de Deus para que esse dom seja usado no contexto do culto público, né? E isso é muito legal quando ele fala que Deus não é um Deus de desordem, que daí ele cita os descrentes. Daí se um descrente entrar na igreja e ver a galera falando em línguas de forma desordenada, o que esse descrente vai achar? É melhor que vocês profetizem, porque pelo menos... E daí daí eu acho uma coisa bem legal de a gente explicar o que é profetizar, né? O que é esse dom, assim. Porque quando a gente fala de profetas, a gente pode ter esses dois, o que é profeta hoje e o que é profeta lá atrás. O profeta lá atrás era o profeta que falava, né, de diz coisas... o Senhor. Exatamente, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Então, é uma diferenciação, porque eu não creio que, assim como aqueles profetas, Deus pode fazer. Mas quando Paulo está falando de profetizar aqui, é uma coisa diferente daqueles profetas do Antigo Testamento. Vocês creem assim também? Sim. Sim, até porque a Bíblia ela é a palavra de Deus completa hoje. Revelada, né? Exatamente, ela é a revelação de Deus. Então, a profecia de hoje em dia, ela tem que ser em cima do que a Bíblia diz. Então, se alguém profetiza algo na sua vida que a Bíblia não diz a respeito da sua vida, aquilo não é uma profecia. Aquilo é um achismo da pessoa de acordo com as suas características. A profecia, na verdade, não mudou, né? O dom é o mesmo. Exato. Só que como ele
se manifestava É no isso, Antigo sim, Testamento. isso. Sempre foi revelar a vontade de Deus. Uhum. A profecia sempre foi isso, né? Só que lá era uma pessoa específica, no momento específico, Deus chamava, e aí eu não sei como esse fenômeno acontecia, não sei se Deus ia lá e ditava, mas a pessoa falava exatamente o que Deus queria. E aí é como o Vitor falou, hoje em dia, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer falar, ele já disse por meio das Escrituras. Então o dom da profecia continua sendo revelar a vontade de Deus, só que hoje aplicado na nossa realidade é a capacidade de você ler um texto bíblico, interpretá-lo e explicá-lo bem. Para mim o dom de profecia é isso, ele é o mesmo do Antigo Testamento, só que a gente não está falando coisas novas. Não existe A gente- uma nova revelação. Exatamente. Então, por exemplo, Dodô pregou agora no domingo. Você exerceu o dom de profecia, Exato. Isso. porque tem as características, né? Aquele que profetiza fortalece, anima e conforta. As Doido, pessoas confundem isso com o dom de pastoreio, que é outra coisa. Também. Que é o dom de cuidado, que é o dom de estar com a ovelha mesmo, de saber como orientar, como aconselhar, como pastorear aquilo, né? Então as pessoas acreditam que As coisas se misturaram. a profecia, o dom de profecia ensinado biblicamente é o pastor, é o que o pastor faz. Sim. E é de fato, Mas é uma parte. só que é uma parte. É uma parte, exatamente. E outras coisas que a gente vê, né, é de as palavras de conhecimento, né? O que é palavra de conhecimento? A gente tem gente que crê que a palavra de conhecimento é eu chegar, vou profetizar para você algo que vai acontecer na sua vida daqui 10 anos, daqui 5 anos. Ah, Deus tá mandando, sei lá, Deus tá falando que você vai conhecer alguém, entendeu? Pro Pedro que tá querendo namorar aí, Pro Pedro que vai namorar, alguém chega, ó, Deus tá me dizendo aqui, mandou falar pra você e tudo mais. que o nome dela é tal. Exatamente, já, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já... Não encontrou o Tinder, não. Mas o... no Jennifer. Mas O nome dela a... é... Se ele fizer essa profecia com esse ritmo, corre. Com esse ritmo. Mas é esse dom, né? O dom da profecia hoje, pelo que Paulo tá falando aqui, é essa, né? Cara, revelar a vontade de Deus, algo que fortalece, anima e consola. Sim. Então, alguém que pega a palavra de Deus, explica, e cara, a vontade revelada é o que você falou lá atrás, o que o Victor falou lá atrás, mano, a revelação de Deus não estava completa. Entendeu? O povo de Israel não tinha o Novo Testamento. Eles sabiam, cara, lá atrás falaram de um Messias que tá vindo aí, mas Jesus não tinha vindo ainda, era... Mas É o progresso da revelação. Exatamente. Exatamente. Então, era um dom manifestado de maneira diferente. Eu achei essa Até definição porque muito a legal. ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento já é diferente em si, né? Então, né, no Antigo Testamento, enquanto ele habitava e descia em pontos específicos, em horas específicas, em pessoas específicas, a partir do Novo Testamento ele passa a habitar em nós, né? Então a ação dele é diferente, mediante o que já aconteceu mesmo, porque o Salvador veio, Cristo Jesus, então Aquele que foi prometido já veio, já né? veio. Então a gente já tá no... É importante falar também, então, né? Dando essa definição, é um alerta, assim, né? Para você ter cuidado mesmo com igrejas que pensam um pouco diferente e tem alguns tipos de manifestações que não cabe a gente aqui julgar se é de Deus ou não é, realmente é difícil saber, mas o que vale a pena é você ter atenção e cuidado, porque por experiência, né? Eu, pelo menos, já vi muita gente que acabou sendo machucada, acabou criando expectativas, porque foi numa igreja tal, recebeu uma palavra, é isso aí que você falou, Palavra né? de conhecimento, Uma né? profecia, uma palavra de conhecimento, que vai acontecer tal coisa, aí a pessoa pauta a vida toda dela, imagina, ó, o nome dela é Jennifer. Aí o cara, mano, imagina te falarem isso, você vai sair caçando Jennifer, velho, pra tudo que é lado. Qualquer Jennifer... Então, assim, paute a sua vida pela revelação que já está acessível, que é a Bíblia. Então, alguém te falou alguma coisa, cara? Ora a respeito disso, filtra pela palavra de Deus, e se Deus não prometeu, se Deus não garantiu, se não tá já naquilo que é mais garantido, mano, esquece, cara, ora sobre, esquece e vai para outra. Não, E tudo que a gente precisa saber tá aqui, Exato. entendeu? O nosso futuro, as promessas de Deus sobre o nosso futuro tá aqui, Exato. sabe? Então,
Mas eu também, se Deus quiser fazer, tem essa questão, né? E se Deus quiser falar um negócio que vai acontecer daqui 10 anos? Ele pode. Ele pode, se ele quiser, ele faz. Mas a minha Entendeu? dúvida, Mas a minha questão é, por que Deus falaria pra você algo que vai acontecer daqui 10 anos, sendo que ele já revelou o futuro na palavra dele? Entende? Já Sim. tá revelado. Então, por que ele faria isso, sabe? É bem difícil, assim, até a gente imaginar o do... Claro, também não tem que ficar... Deus não tem que justificar nada pra mim, né? Então, mas... Ele já revelou, né? Sim. Até mesmo o futuro ele já revelou. Então, é bem complicado Acho isso. que a palavra mesmo é atenção, né? Cuidado, né? Não paute a sua acreditar de uma vida, vez, Não paute a sua vida por causa de algo que alguém te disse, porque ele pode estar tendo um sentimento na hora e te falou, mas na verdade não era nada de Deus. Então, muita atenção, muito cuidado. Fica com aquilo que é seguro, que é a Bíblia. Vocês Bíblia é já seguro. receberam uma palavra de conhecimento? Já? Algumas. Cara, E eu algumas recebi que não, uma e eu não tipo, entendi. Tipo, tava a música muito alta no clube, uma velhinha veio, não sei o que e tal, eu, desculpa, eu não entendi. Aí ela, desculpa, eu não entendi. E ficou por isso. Tava lá na Hillsong. Eu acho, cara, quando a gente define isso, é por isso que Paulo fala que é o dom que a gente tem que buscar mais. Porque é um dom que anima, conforta e consola, e num contexto de culto, cara, isso é o que um culto precisa. Porque ele tá falando, busque o dom que fortalece todo mundo. Sim. E que Esse é o grande ponto. Dele. Esse é o ponto, fortalece todo mundo. Quando você está profetizando, até os descrentes eles vão ouvir e vão falar, opa, peraí, tá acontecendo. Ele fala, né, que Vão ser convencidos do pecado, vão ser né? convencidos do arrepender. pecado, exatamente aqui, ó. Mas todos vocês estiverem profetizando, os descrentes, as pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Caraca. Então, olha só que basicamente, doideira. preguem o evangelho, né? Fala da revelação, profetiza aquilo que já está profetizado, vamos colocar assim. Exatamente. Então eu acho que pensando nessa questão de ordem e de que os dons é para fortalecer a igreja, a comunidade, a reunião, por isso que o dom de profecia tá ali, né? De tipo, porque quem profetiza, cara, como aconteceu, a gente citou nessa pregação do domingo, Aham, você tava falando aqui com um monte de gente, tava todo mundo te escutando, exato. entendeu? Então olha só, fortalecendo, consolando, animando uns aos outros. Acho que por isso que Paulo ele foca nisso, né? Se é para fortalecer, cara, procura o dom de E profetizar. até, né, olhando para o contexto de culto, e ele traz a questão das línguas também, né? Como que a edificação é completamente diferente. Então as línguas elas vão edificar você, mas a profecia ela edifica o corpo, ela edifica a igreja. Então, Eu acho que já que o Vitor citou línguas, a gente definiu o que é profecia. Vamos lá pra língua. Vamos tentar definir também, e aí a gente pode discordar, tá tudo certo, né? Não é, existem coisas na teologia que a gente precisa discordar e ir até o fim, até a morte. Tipo assim, Jesus é Deus. Se você fala que Jesus não é Deus, eu vou discordar de você até a morte. Mas tem outras coisas, escatologia, tal, que a gente pode discordar e continuar vivendo em paz. Então, isso é uma lição para você aí também, né? E aí, como vocês veem o dom de línguas? Nosso convidado, vai, convidado. Põe na fogueira. Para mim são línguas estrangeiras mesmo. Como eu falei, né, a gente tem que olhar a carta como uma carta. Então não dá para separar ela em textos, né? E se a gente pensar, por exemplo, ali em A Atos... Beth tá quebrando tudo aí. Dá um oi aí, Beth. Dá oi, Beth. Gui, vem cá. Falei, tá gravando, tentei fazer barulho no treco por causa da minha música. Que não tem erro, não. Mas para mim são línguas estrangeiras, né? Então olhando para todo o contexto Não do são livro, línguas de anjos. Não são línguas de... Então, eu concordo com o que o Nathan disse dos estudiosos. Os estudiosos dizem ali... Quando você não sabe o que é, cita. que- Os Jogos estudiosos. Que Paulo está fazendo uma hipérbole ali, né? Onde... Sim. Porque se a gente parar para analisar todo o contexto bíblico, não existe nenhuma vez que acontece todas as vezes que acontecem línguas estranhas são línguas estrangeiras. Então, Línguas conhecidas humanamente, exatamente, né? tanto que Não no- por nós, no talvez, próprio mas... texto aqui de 1 Coríntios 14, Paulo, ele exemplificando o dom de línguas, ele fala que existem diversas línguas no mundo. Então, eu não tenho razão nenhuma bíblica para acreditar que é uma língua xerebecanto chararás, entendeu?
A não ser que essa seja uma língua De que a alguém, gente não né? conhece, tipo de uma tribo Aí pode persa. ser. Aí pode ser. Mas eu acho que não, porque Eu geralmente acho que não. ou é uma língua bem reduzida, porque são sempre as mesmas palavras. Mas então, eu não tendo parâmetro bíblico para entender que isso existe, eu entendo que todas as vezes que Paulo fala, seja línguas estranhas ou apenas línguas, né, ele está falando de dom de línguas na questão de línguas estrangeiras mesmo. Sim. Vamos citar um exemplo. É como se que eu creio nisso também. Aham. É como se o Vitor. Então eu vou ter que discordar já, porque eu dei toda uma tese sobre. Então, mas eu creio exatamente como o Vitor, né? Confesso que é aquela afirmação que você não afirma. Tipo, cara, eu creio nisso, mas. Amanhã, se me provarem o contrário, tá tudo bem. Não, também não. Também não, se me provaram o contrário. Mas é algo assim. É algo, como você falou, não existe muito parâmetro bíblico, mas não é algo tão claro. Não é algo muito claro que você fala, mano, é isso porque, olha, eu vou te provar no texto e tal. Entendeu? Mas tudo bem. Mas eu creio muito nisso que você está falando. E um exemplo era como se o Vitor falasse uma língua, sei lá, como se eu persa, e eu entendesse. E o Vitor não falasse a língua persa, ele está falando aqui comigo. Não necessariamente você entender também. Porque Paulo, no próprio texto aqui, ele está usando isso, falando que esse dom de línguas ele vai ser usado para a sua própria edificação, muitas vezes. Então, no contexto ali, por exemplo, de Atos 2, foi isso. Foi um falando e o outro entendendo. Mas o contexto aqui, ele fala da oração do Espírito. Então, é mais você para você mesmo. Então... E quando é para alguém, o que tem que acontecer? Tem que traduzir. A interpretação, velho. Esse pra mim, esse parâmetro, essa condição, se você tá num contexto de culto, de uma reunião, começou a falar em línguas, não é pra edificação sua, é pra edificação do corpo, porque tá todo mundo ouvindo. Se isso acontecer, cara, tem que ter interpretação. E aí eu pergunto, vocês já viveram isso em algum lugar, de tipo, alguém levantar e falar e alguém interpretar? Não. Eu já vivi, tá? Lá na minha igreja, lá quando eu morava na Austrália, muito louco, inclusive, como foi, assim. O pessoal levantou lá, falou em línguas e tal, e aí veio uma senhora da igreja que, inclusive, tinha uma dificuldade de fala. Quando a gente conversava com ela, ela tinha uma língua meio presa, uma coisa assim, tinha uma dificuldade mesmo de fala. E na hora que ela foi fazer a tradução, ela falou Olha só, 100% certinho, velho. Tanto que isso pra mim foi na época, eu falei, caraca, acho que o bagulho é de Deus mesmo, porque a primeira reação é meio cética, né? Sim. Tipo, vai meter esse Miguel que tá traduzindo. Mas ela foi e falou com a língua, assim. Então eu acredito que essa foi a única experiência que eu vivi real, assim, dentro dos padrões bíblicos. Muito louco. E eu não acho, tem uma galera que fala que esses dons mais extraordinários, como é o dom de línguas, que é um dom extraordinário, né? Não que os outros não sejam, todos são, mas essa questão de, né? Mais visível. Visível, né? Eu creio que tem muita gente que fala que cessou. Assim. Mas eu creio que não cessou, porque a gente não pode falar que Deus... Deus não pode fazer. Mas eu creio que existem momentos, igual o da profecia, que a manifestação era maior. Em Então, outros tempos. Né? hoje, por que deveria ter... O pessoal tá ensaiando do nada, eles não nos criticam. Eu sempre olho pra lá. Tchau! Mas até me perdi aqui, velho. Não sei nem o que eu tava falando. O que eu tava falando de novo? Também. Pô, é sempre o Natan, né? Você Eu me tava perdi. falando do Da intensidade com que... Já temos o... Tá. Da intensidade, não é intensidade a palavra, do volume de vezes Você que falou acontece. que o dom de línguas é um dom mais... Ocorrência! específico. É a valência, a palavra. Foi isso que eu quis falar. É o volume. Mas da ocorrência, eu creio que, por Foi exemplo, diminuindo. na criação, É bem na hora. Tô perdido, velho. O que ela está falando? Achou? Achou, Jesus. Cadê Jesus? Achou. Não, ali Igreja é assim. no começo da igreja, Sim, creio que esses dons eram mais... corriam mais vezes. corriam mais vezes, né? Então a gente está definindo aqui. Eu expliquei. Falou, não falou nada.
A gente está definindo aqui, porque eu também concordo com eles. Eu acredito que são línguas que existem e não uma língua, como muitos vão defender, uma língua de anjos, né? Uma língua realmente que existe. Então é a capacidade de alguém falar uma língua que ele não sabe. Basicamente é isso. E olha só o que diz no versículo 9. Eu até coloquei aqui assim, ó. Importante. O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. No contexto de culto, isso aqui faz muito sentido. É muito lógico, né? A construção de Paulo. Se o objetivo, mano, o que é o objetivo do culto? edificação, encorajamento, exortação. Se eu falo uma língua que ninguém entende, Perde o objetivo. qual é o objetivo disso? Exatamente. E essa é toda a construção de Paulo aqui em 1 Coríntios 14. É a tese dele de que o dom de profecia é mais importante no culto público do que o dom de línguas, né? Então ele vai defendendo e falando, cara, eu sei que parece mais extraordinária a línguas, né? Mas foquem naquilo que vai edificar a igreja e não... E aí eu vou entrar numa pequena discordância aqui, que é uma coisa para vocês, quem tá vendo aí também, para pensar, inclusive vocês também. O texto fala aqui, né, que... Eu já sei. Tô ligado que o Dudu vai discordar. Vai discordar de Paulo? Não, olha só, eu vou defender que ele tá fazendo uma... Figura de linguagem também. Não é uma figura de linguagem, é uma dessas aí, hipérbole, tal. Quando ele fala aqui, ó... Aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Eu tenho uma interpretação aqui que eu ainda não encontrei eco em algum outro estudioso aí para me ajudar nessa... De que, na verdade, ele não está incentivando, no versículo 4, quem fala em línguas fortalece a si mesmo, ele não está falando isso como um incentivo, mas sim como uma crítica. Por quê? Me ajudem. Para que existe um dom? Em toda a revelação da Escritura, para que um dom existe? Qual é o sentido do dom? Edificação da igreja. Edificação do evangelho. Edificação da igreja, que não deixa de ser a edificação pensando em igreja universal. Né? A gente chegou até nesse conceito no último podcast. É. A gente chegou, qual o conceito de dom? Então, o Edificação que ele da está igreja. falando aqui é que o dom de língua só deveria acontecer quando tivesse interpretação, porque assim vai fortalecer os outros. E quando ele fala quem fala em línguas fortalece a si mesmo, ele não está fazendo um incentivo. Fique falando em línguas sozinho, você consigo. Porque para se fortalecer. Porque pela definição de dom, Não faz sentido. não faz sentido, porque o dom sempre é para a edificação do outro e nunca para si. Então, para mim, a partir desse texto, eu entendo que aqui ele não está incentivando o falar em línguas consigo mesmo, porque você está usurpando o verdadeiro papel do dom. Se você vai usar o seu dom de línguas, ele deve ser sempre para a edificação dos outros, porque é para isso que o dom existe. Então, só fale quando tiver interpretação. Eu já entrei nessa discussão, a gente já conversou sobre isso, né? E é realmente, quando a gente para e olha para a definição de dom, realmente o edificar a si mesmo não é algo que entra no dom. Em qual outro dom você tem o foco em si? Daí eu tenho uma pergunta. Então, o dom ele é só manifestado no contexto da igreja ou ele pode ser manifestado em outro contexto? Eu vou o que eu acredito hoje sobre o dom de línguas. Eu acredito que, pensando em igreja universal, ele vai acontecer muito mais frequentemente, por exemplo, em campos missionários, que a gente Que daí conversa entra com na pregação do missionários, evangelho, né? que entra na pregação do evangelho, que embora não seja a igreja local, o corpo, aqui, Igreja, né? ela é a igreja universal. Então, em campos missionários, o cara vai fazer uma viagem missionária para a África, lá para Senegal, numa tribo específica tal, o cara não sabe falar a língua da tribo, e Deus ali, para que o evangelho chegue, para que a igreja lá seja edificada, Deus dá essa manifestação do dom de A igreja vai muito além daqui da Memorial, né? Isso aqui é uma igreja local, uma das igrejas locais, mas existe a igreja universal. E quando eu penso como você também nessa questão de se o dom é a edificação da igreja, ele só pode acontecer num contexto de igreja, seja igreja local ou igreja universal. Sim. Cumprindo o objetivo, por exemplo, pregação do evangelho. O que você faz? Você prega o evangelho para quê?
Pra edificação da igreja universal. Pra edificação da Exatamente. igreja. E quando até Universal no do or- reino de Deus. E até quando Deus manda nós fazermos novos discípulos, eu acho que a igreja tá ali, porque ele manda a gente fazer novos discípulos e ensinar esses novos discípulos a obedecerem suas ordens. Como a gente ensina? A gente ensina, hoje é o contexto da igreja, né? Um contexto de reunião, um contexto de comunidade, que a igreja é isso, né? Comunidade, reunião, assembleia, e tem toda essa questão. Então eu concordo com você sim, Dodô. Eu concordo, tipo, dessa questão, né? Concordo. Vamos escrever uma Eu acho que eu tese. concordo também. Mas Tem que ler. pensar. Tem que É, Tem pensar. alguns exatamente isso, versículos meu. aqui. Como é uma coisa que eu nunca pensei, É. eu preciso pensar. Tem Então, alguns até o versículos final aqui do- que desafiam um pouco essa minha tese. Que Sim. precisa tentar. É essa questão pra mim. Faz muito sentido, de verdade. Tipo, tá, se o dom é edificar, como edifica a si mesmo? Mas daí quando eu leio, eu falo, mas Paulo tá falando. Então Mas você tem que ler com um tom de ironia. Paulo ele Entendeu? é muito irônico aqui, Pode né? ser, ó. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus. Pois ninguém mais o entende. Em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo. Isso. Mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Entendeu? É aí E, que tá. e olha só, Paulo, ele tem outro versículo aqui que Paulo ele fala: dou graças a Deus porque fala em línguas mais que qualquer um de vocês. Toma. Mas contudo, mesmo falando mais do que qualquer um, contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Tá aqui pra mim de novo o parâmetro disso, né? E tipo, cara, Paulo fala mais que todos os outros, mas ele prefere falar 5 compreensíveis do que 10.000 que não são compreensíveis. E tem uma coisa assim, né, sobre a manifestação desse dom de línguas. A gente, pelo menos eu não tô falando que a manifestação que a gente vê por aí acontecendo em algumas igrejas seja uma mentira, uma farsa. Por quê? Porque Paulo dá as regras do jogo. E se ele tá dando as regras do jogo é porque o jogo existe. E é porque ele pode ser usado de forma errada. Que era exatamente o que estava acontecendo aqui em Corinto. Provavelmente eles estavam fazendo os mesmos fenômenos que a gente vê por aí. Uma bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo. Então eu não estou falando que as pessoas estão querendo enganar, se mostrando mais espirituais, nem nada disso. O que eu estou falando é que elas estão usando, talvez, possivelmente, um dom que Deus deu de forma errada. Não tá cumprindo o objetivo, né? É isso. Eu tenho até uma história sobre isso. Quando eu tava lá eu fiz 6 meses de faculdade Batista Teológica de São Paulo, né? Lá são 3 andares. E aí o andar de baixo, subterrâneo, mais ou menos, né? Porque o térreo, o andar de cima é onde tem as aulas, onde tem todas as coisas, e o de baixo ali tem umas 2 salas assim. E aí o pessoal se reunia pra orar lá. E aí o pessoal orava muito em línguas lá, né? Não na época que eu tava, mas um pouco antes, e o pessoal tava me contando isso lá, né? Então eu não vivi isso, mas foi o que me falaram. Daí eles me falaram que, tipo, o cara chegou lá, ele não tava lá na reunião de oração, né, orando, aí todo mundo começou a orar em línguas, ele já ficou meio acuado aqui, né, aquele xerebecanto, xararás, ele já ficou meio acuado aqui e tudo. E aí falaram pra ele, mano, por que você não tá orando em línguas? Ele falou, pô, eu não tenho esse dom, eu não sei. Aí falaram pra ele, não, só fala assim, glória a Deus, aleluia, bem rápido que sai. Nossa. Então, Glória a Deus, aleluia. glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí, tipo, o que esse cara tava me falando, né? Eu não lembro quem foi, na verdade, mas eu lembro dessa história porque me marcou bastante. É que muitas vezes a pessoa, ela não tem nem a intenção de fazer um show, mas é que ela aprendeu que daquela forma ela consegue. E aí, por querer ter o dom, por querer demonstrar aquilo, ela vai e faz. Então, E tem muito da cultura de cada igreja, né? Assim, e a gente vai absorvendo rapidamente a cultura de uma igreja e você quer se encaixar, né? Então... Eu tenho uma história que aconteceu comigo, Uma história Uma de uma criança. Teve ali a manifestação do dom de línguas. Eu realmente não conhecia. E foi muito louco, porque eram 2 pastores, enquanto um falava no meu ouvido, gente, eu lembro direitinho, enquanto um falava no meu ouvido línguas e tudo mais, o outro traduzia. O outro falava, daí ele parava, esse aqui traduzia. E foi uns 20 minutos assim orando. Um falava, o outro traduzia. Um falava, o outro traduzia. Foi assim, comigo, assim, foi numa chácara, a gente não tava. Era uma vigília da minha igreja e tudo mais. Isso aconteceu.
E o que ele falou na época Se realmente cumpriu. estava acontecendo. Não foi uma profecia. Não foi, isso vai acontecer. Ela falou assim, é o que está acontecendo. Eu tô vendo o que está acontecendo. Tudo mais. E acaba aqueles negócios de, eu vejo seu sofrimento, eu vejo essas coisas que tá na palavra do Senhor também. Sim. Entendeu? Mas isso aconteceu comigo. Eu não sabia, então não tem, como o Dodô falou, a gente não tá aqui pra falar que é mentira, que é uma farsa. O que a gente tá falando é que existe uma ordem. Existe e uma nesse regra. dia, essa regra aconteceu. Sim. Tipo, o cara tava falando aqui e o cara... É sempre comigo, velho. É sempre comigo. O cara tava falando e eu tava traduzindo. Tá saindo no áudio, será? Eu acho que sim. Baixinho Você vai ter estar. que colocar. Achou! Que o outro tava traduzindo. Então, mano, pra mim é isso, assim. Se existe uma regra, não faz sentido se a regra não é cumprida. Sim. Entendeu? E é como essa palavra, quando o Paulo fala, né? São palavras jogadas ao vento. Isso, cara, o dom não tá sendo usado da forma correta. Outro texto que nos ajuda bastante para entender, a partir daquilo que a gente definiu, que o dom de línguas é a capacidade de falar uma língua conhecida que o interlocutor não sabe falá-la, né? Lá em Atos 2, que é quando... Falá-la? Existe? Fala, Acho que existe. Tá metendo Fala aqui lá. já, ó. Sim, Aí, fala. falá-la, claro. É, Inclusive. Ó, hã? quem está É uma entre ênfase. nós. Olha aí. Quem Nem sei o está que é, aí? mas eu falei. É isso. Falá-la. Em Atos 2, que é quando a primeira vez que acontece, né? Aqui fica muito claro que são línguas estrangeiras, né? Até queria dar uma lida no texto para suportar mesmo, para ajudar o nosso argumento. Ó, em Atos 2, versículo 5, naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados. Achou! Pois cada um... Jesus! Pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. É isso. Olha aí. Muito admirado e exclamava: como isso é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Então, a primeira vez que o dom de línguas... Daí ele começa falando, todo mundo tava. Isso. Partos, médios, elemitos, Persas. Fazer uma música, né? a prima da Pérsia. Mano, tinha gente da Frígia, velho. Da Panfilha, do Netflix, do Egito, das regiões. E, inclusive, eles falam que aqui foi um momento em que a igreja, que era aquilo que a gente estava falando, quando não crentes estão ouvindo as verdades de Deus e tal, estavam ouvindo na própria língua e aí voltaram para suas cidades e plantaram igrejas, e a igreja começou a se expandir a partir desse fenômeno aqui. E é tão sério essa questão da ordem, e a gente já definiu profetizar, falar em línguas, que ele está falando, aquele que está profetizando e alguém começar a falar em línguas, para de falar. Ele tá falando aqui, ó aqueles que... eu já perdi. tá rindo? Eu já perdi, porque eu fui pra cá, eu perdi. Desse modo, terão sua vez de falar um depois do outro, para ser aqueles que profetizam sem contar, porque eles andam... Aqui, ó. Versículo 30. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Então, um está profetizando, o outro recebe outra revelação. Cara, esse que está falando tem que parar. Então, tem essa questão da ordem. Entendeu? Por quê? Porque o objetivo é fortalecer os irmãos, fortalecer a igreja, a comunhão, animar, como é que é? Animar, confortar e animar. Encorajar. Encorajar. Encorajar e animar? Encorajar? Não. Encorajar é de coragem, né? Tá aqui, ó. Fortalecer, animar e confortar. Fortalecer. Nossa, mano. Animar e Fortalecer. confortar. Então, eu acho que a gente chega quando a gente define essas coisas e o objetivo dessas coisas, eu acho que fica muito claro. Daí um texto que parecia difícil se torna claro. Porque a gente definiu as coisas. Por que profecia Paulo está incentivando mais a profecia e não o dom de línguas, né? Tem uma lógica. Tem né? uma lógica, né? E é isso, né? Se você, sei lá, frequentar alguma outra igreja, vai em algum outro culto que isso acontece e vierem te perguntar alguma coisa, cara, abre com a pessoa na hora aqui, ó, 1 Coríntios 14, e é uma leitura. Provavelmente a pessoa vai querer abrir 1 Coríntios 14 pra você também. Aí você vai fazer uma leitura muito normal, sem precisar fazer muito esforço, vai chegar à conclusão. Então, E eu acho que um conselho também, assim,
eu acho que quando existem os extremos dos dois lados, né? E eu acho que olhando para nós, que nós temos talvez uma visão um pouquinho mais não sei que palavra. Ortodoxa. Conservadora, exatamente. Vamos lá. Uma visão um Não pouquinho somos uma conservadora. igreja, como que se fala? Igreja avivada, né? Uma igreja avivada. Eu já vi também muitos criticando e falando o que acontece nas outras que são um pouco mais avivadas, o que são, é mentira, é farsa, já vi a gente até falando que é um demônio ali no meio e tal. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também de olhar pra isso e não julgar, entendeu? De falar, mano, os caras estão... Claro que se for algo que acontece que não é palavra de Deus, sim, você deve, né, confrontar com a palavra de Deus. Mas de não ser, dessa posição conservadora, não trazer uma arrogância e um orgulho, sabe? Porque que eu vejo não adianta muito você isso acertar também. numa coisa Exatamente. e errar em outra. E se tá errando, tá todo mundo errando. Daí volta pra onde? Volta pro amor, Pro mano. amor. Tem amor e é isso, sabe? É muito Profet- o que o Dodô falou, a gente não vai concordar em tudo. Tem coisa que você vai falar, se na igreja lá estiver pregando, não, Jesus não é Deus. Jesus Você é levanta Deus, e vai Deus é embora. outra. Aí você levanta, Põe vai fogo na embora, cadeira ainda. Repreende o cara lá, herege, momento heresia. E aí, mas se não, cara, se aquilo tá dentro do evangelho, se aquilo não Deturpa a mensagem do evangelho, a gente coexiste, a gente convive, independente de estar concordando 100% ou não. Então, não vamos pensar só em nós mesmos, né? Não vamos olhar para nós mesmos, mas em amor. E Porque eu viver acho- e praticar no nosso contexto, né? O negócio é praticar. Porque eu acho que na maioria das vezes é gente muito sincera, sabe? Assim, eu já tive contato com a igreja pentecostal, fui parte de uma igreja pentecostal por um tempo. E, mano, era gente muito sincera, velho. Que amava Deus. Sim. Mas tinha, por causa cultural mesmo, essa coisa que cresceu na igreja e virou uma coisa que não se questionava, não se pensava muito sobre. Mas, mano, era gente muito sincera, gente que temia Deus, que queria fazer o certo. Então, é gente que tá, muitas vezes, sinceramente errada, Sim. sabe? E Por falta até de instrução. por falta de instrução, por falta de outra cultura, por exemplo, de leitura bíblica, de estudo bíblico. Mas então não cabe realmente a gente julgar ou ter uma postura de arrogância, eu sou Sim. né? Nunca, isso nunca. E tem essa questão, não sei se vocês já ouviram, né? De que aquele que fala em línguas é mais espiritual que os outros, Ou né? até que pra você ser salvo, você tem que falar em línguas. Isso é pior. Aí já é outra Isso história. Aí você isso muda- pra mim já é... Que aí você muda Já o é você, evangelho. exatamente. Pra ser salvo, você precisa de Cristo, você precisa saber. Sabe como você é espiritual? O Paulo já explicou no capítulo passado, né? Quero levantar uma polêmica aqui. Bora? Que na Mais verdade uma. quem levanta é o Paulo, né? Mais uma. Vou ler a frase aqui que Paulo fala. É trick de polêmica. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões. Olha só como é que ele já fica. Ainda bem que Durante a outra as aí, reuniões vocês da vão igreja. ver, então essa começa com Não é apropriado que falem. Devem ser submissas como diz a lei. E vou continuar. Se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Pastor Douglas Bolkenhagen. Copenhague. Bom, aqui nós temos Também quero ouvir, tô aqui. Vai lá, Pastor Douglas Bolkenhagen. nós temos aqui algumas teses sobre Nos ajude. esse texto aí, né? A coisa do ensino público feito por uma mulher no contexto da igreja não é só aqui que Paulo vai tocar Timóteo. Paulo vai falar também em 1 Timóteo. Ele fala sobre isso, né? E o que eu acredito hoje? Eu acredito que tanto o casamento... Lembra quando a gente falou das funções de homem e mulher? Sim. Homem e mulher têm o mesmo valor. Se você não viu essa discussão, o episódio passado a gente falou sobre função do homem e da mulher, tal. Bastante isso. E a gente falou inclusive da liderança no contexto da igreja. Assim como no casamento o homem deve liderar, o homem é que puxa a frente, não porque ele é melhor, mais sábio ou mais capaz, mas porque é uma função que Deus destinou para ele. Específica No pro homem. contexto da igreja, o homem também deve ser esse líder. Então eu acredito que uma igreja deva ter como seu pastor titular uma figura masculina, tá? Não por ser superior. Não por ser superior. Por ser a função é questão de função. Exatamente. E aí, dentro da visão dele, eu não tenho problema com mulheres ensinando no contexto da igreja em outros ambientes, desde que esteja sempre debaixo
de uma liderança masculina. Então, e aí aqui existe ainda uma segunda tese que fala que era uma coisa muito cultural à época, que era a separação de homens e mulheres no templo. Homem sentava de um lado, mulher sentava do outro. E por muitas vezes, porque na época as mulheres não eram formalmente instruídas, não iam à escola, nem nada disso, imagine que alguém está ensinando a Bíblia lá, ou deu uma profecia e tal, a mulher casada com o marido que estava sentado do outro lado, se levantava lá no meio e falava: ô maridão, ô Jorjão, o que ele falou mesmo? Não entendi, me explica aí, por favor. E isso acabava atrapalhando o culto. Então por isso que ele fala: as mulheres devem ficar caladas na igreja e se tiverem alguma dúvida, perguntem em casa aos seus maridos. Agora... E hoje? Como a gente aplica esse texto hoje? Agora com... Tem a aplicação desse texto hoje? Porque eu já ouvi, de verdade, eu já ouvi esse texto pra defender isso. Ó, tá aqui, Paulo tá falando, você, mulher, não pode falar no meio do culto, não pode ensinar tipo, em ficar nada. calada. Fica quieta. Nem orar. Nem orar. Sabe o quanto isso não é verdade? Sabe por que isso não é verdade? Inclusive eu tive um debate com um professor de seminário, que não vale citar o nome, que ele defendia isso, que a mulher não podia falar. Eu peguei outro texto de Paulo, ainda em Coríntios, falou que dava instruções de como a mulher devia profetizar. Ué, se a mulher não pode falar, por que Paulo está instruindo como mulheres devem profetizar? Coberta com o véu e não sei o quê. Não pode falar sem Então Paulo tá bipolar aqui, aí ele desconversou e tal, não sei o quê. Então, eu nem sei por que eu falei disso. É porque eu não acredito nessa coisa de que mulher tem que ficar calada na igreja, porque tem instrução de como ela deve falar. Eu acho que de novo tem a questão cultural aqui, né? De novo, a mesma coisa do véu, né? Mas também de como a gente lê o texto, né? Porque da forma que o Dudu explicou o texto pra gente, a gente não precisa mudar a forma que você interpreta e aplica o texto. É só você interpretar e aplicar biblicamente. Então, você não precisa sambar com a palavra de Deus, você não precisa jogar ela de um lado pro outro pra aplicar da forma que você quer. Ela tá ali. O que ela tá falando vem com a bagagem do contexto, vem com a bagagem cultural, vem com a bagagem de interpretação, na qual Deus nos capacita a interpretar. Então, para aplicar esse texto nos dias de hoje, a gente só precisa interpretar ele direito. E me parece que, olha só que doido, né? Ele tá falando disso no contexto de ordem de igreja. Então faz muito sentido. Então a aplicação... Vem falando de dons, daí do nada de mulher, né? A aplicação, na verdade, ninguém atrapalha o culto. Exatamente. Se na época o problema eram as mulheres, por causa dessa questão física, ele aplicou para elas. Mas hoje, se alguém tá causando no culto, tá conversando e tal, essas pessoas devem ser caladas, independente do gênero. E no próprio texto, que não é esse texto, né? Nossa, tô em Atos 2. Mas no próprio texto ele fala que todos podem profetizar. Todos. Sim. Aí não. Todos. Sim, jogou sujo. Tem um professor de português aqui atrás de mim. Todos é todos. Aí virou bagunça. E todos é todos, entendeu? Mas ele tá falando exatamente sobre a ordem, sobre pra não virar bagunça mesmo, gente. Exato. Sim. E eu acho que só pra terminar, a gente falou daquele negócio de se considerar espiritual, né? Ele diz assim: se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Sempre legal, né? Tipo, você tá afirmando que você é profeta espiritual, então você vai ser o primeiro a reconhecer que tudo isso aqui... Deu uma carteirada, falei. Deu uma carteirada, exatamente. Você é profeta espiritual, então isso aqui é ordem. Você vai reconhecer que isso é a ordem que você precisa cumprir, né? Caraca, Paulo é bruto. E eu fico imaginando, assim, como devia ser o culto daquela igreja. Muito né? diferente, né? Tipo, de verdade, pra Paulo chegar e falar, dar essas instruções, porque Paulo só dá instrução daquilo que eles estão errando, né? Então, fico imaginando como deveria ser, a bagunça que deveria ser pra Paulo chegar. Gente, vamos lá, deixa eu explicar um negócio pra vocês aqui, né? É uma ordem de liturgia ali, mano, segue isso daqui, ó. Que hoje a gente tem essa referência que é nossa, né? Mas quando começou esse tipo de culto, né? Eu acho que eles deviam beber de outras religiões, de outras manifestações, então devia ser realmente muito diferente, né? Até o contexto da igreja, da própria cidade, né? Que você falou lá no primeiro, era uma cidade de um monte de gente, de um monte de povos, cosmopolita, exatamente. Então, muito bom. Mais alguma consideração? Deixa eu ver. Não? Aqui, acho que não. Também não. Só o último versículo. O último versículo, vai. Mas cuidem,
para que tudo seja feito com decência e ordem. É isso. Não preciso nem falar mais nada. Decência e ordem. É isso. Decência. Seja decente no culto. Seja decente. Achou. Vamos ligar? Vamos ligar. Liga. Bom, aqui a gente tem muito papo, né? Tem. Vamos de quê? Vamos de que vocês quiserem. O que é pra fazer mesmo aqui? Você tem que pegar os números aí. Ah, tá. O que é pra fazer mesmo? Tá onde que Nós ligamos já pro Pedro e pra Rebeca D'Angelo. Rebecca D'Angelo. O João é o que a gente conversou semana passada. Acho que sim. Então vamos outros. Aqui, ó. Vamos tentar os 3 aí. Olha o bis aí. Aqui, ó. Ele atendeu semana passada? Semana passada não foi semana passada, né? Foi há 3 semanas atrás. Tô ligando aqui, tá? Ó. Tá. Bizetes. Rafones. Ah, ele vai ter seu número salvo. Liga. Ele vai falar ter o Lu meu Dodô. também. Ó. Não tinha um negócio de você colocar asterisco, não sei o que, asterisco, que escondia o número? Ficava no Acho que desconhecido. isso aí é dos Illuminates. Não, acho que isso aqui é dos dois na Illuminates. cadeia. Tá Nossa, chamando, não tá nem não? chamando. Quer ver, ó? Foi. Do nada. Aqui, ó, jogo da velha, 31 jogo da velha. É mesmo? Só será tarifado para o Ei! Quase. Bom, Você vamos aparecerá pro como, próximo. como desconhecido no smartphone da pessoa. Atenda falando charabacantas. Nossa, cada hora uma E coisa. ganha um sonho de valsa. Olha lá. Tensão, momentos de tensão. Todo drama. Acho que não vem. Deixe seu recado. Não vem. Só será Último, hein? Último. Esse aqui, né? Rafa, do meu GP, hein? É? É. Ele sabia Bizete disso. também. Não sabia não, falei não. Segredo. É Rafa, né? Isso. Será que não teremos nenhum... 2x0 Bayern. Alô? Ah! Ai, mano. Perdeu R$1 milhão, velho. Nossa. Poxa, Dudu. A gente... Fala aí. Vocês precisam ligar ontem, por isso que eu atendi de boa. Ah, Ai, não tem Rafa. problema. A gente tá passando um pano aqui pra vocês. E aí, Rafa, tudo bom? E aí, mano, tudo certo? Tudo aí, certo. O que eu vou perguntar E aí, Rafa, o que você tava fazendo? Mano, eu tava varrendo a casa. Olha! Varrendo a casa. Aí sim. Tivemos 2 exemplos hoje de meninos comprometidos. Isso aí, ó. Com Um Tirando a roupa do varal. Tava tirando a roupa do varal hoje. Tem que Outro... perguntar pra mãe, confirmar isso aí. Também Às tem vezes a isso. mãe assiste podcast, ouve o podcast e tá falando isso só pra fazer média também, né? Espero que não. Espero que não. Ô, Rafa, a gente tava falando aqui sobre dons de línguas, dom de profecia. Você já viu acontecer uma manifestação de dom de línguas? Então, eu já fui em algumas igrejas que eu já vi. Que acontece. Tipo, eu fiquei em dúvida, confesso, mas eu já vi sim. E aí, quais foram as suas impressões? Assim, a primeira vez que você viu? Quais foram os seus sentimentos? Você ficou assustado? O que rolou? Então, eu sempre tive dúvida em relação a esse assunto. Tanto é que da primeira vez que eu vi acontecer, eu fiquei, será? Sabe? Sem dúvida. Aham. Mas aí eu perguntei pro. E até esses dias atrás eu tinha essa. Aí eu lá e perguntei pro meu líder. Pra mim. O Vitor tá aqui, velho. O Vitor tá aqui gravando com a gente. Boa, Rafa. Tô só Tá esperando. vendo? Fazer aquela média, hein, Vitor? Boa, manda bala. Aí ele foi lá e me explicou, né? Que, na verdade, como que eu posso explicar? Eu Agora. não vou saber explicar direito, tipo, técnico, eu também não vou tentar pra também não falar besteira. Não tem Olha problema. só. Basicamente, eu entendi o que é. Legal, mano. Muito bom.
Caraca, que legal. Isso é um baita exemplo. É isso aí que a gente quer mesmo. A gente falou mais também de profecia ali do que de dom de línguas, né, Rafa? Sim, também. Falou muito mais sobre profecia. Legal, legal Muito bom, demais. Rafa. Então é isso, cara. Prazer falar contigo. Cara. Boa varrida. Nada, no último podcast eu também apareci. Eu sei, eu tô lembrando da sua voz. Mas de novo foi um prazer. Sim, sim. Coloca sempre o número lá que você vai virar participante fixo. Daqui a pouco você vem até pra mesa. Aí, É, ó. Olha só. Beleza? A gente vai gravar daqui a pouco um com adolescentes, você é o primeiro da lista. Fechou? Mas tem que falar do Dodô. A próxima você fica esperto. Mano, é que eu pensei que vocês iam ligar ontem. Eu falei, então hoje tá seguro. A gente sempre grava numa terça-feira. É. Fica ligado. Beleza. Valeu, nóis. Rafa. Falou. Falou, meu irmão. Falou. Abraço. Eu Vamos- confesso que eu não lembrava dele no primeiro. Eu Não, lembrei por causa da voz. Você tem um trem com sentimento, né, Dudu? Repara que todas as perguntas, qual o seu sentimento? Ele sempre mete um sentimento. E ele sempre beija a mão aqui, ó. Sabe? E aqui, sentimento vem Caraca, de dentro. meu. Caraca, ceia. Caraca, ceia, velho. Vamos tentar Muito aqui. bom. Se você não assistiu, quem que é? O Rafa Bizetti? É. Acho que ele tá na escola, hein, velho. Será essa hora? 5h30 já largou já. Ó, Não sei não, acho que ele estuda até às 6. A outra... Ó, agora tá chamando legal. Chamando. a outra Rebeca. A outra, A outra. Rebeca, saiu, foi A no banheiro falar escondida. Só pra falar com nós. Tá certo. Alô, Douglas Buckenheim? Olha só, caraca, mandou Caraca. Douglas Bolkenhagen. Copenhagen. Acertou até o sobrenome, hein? Que é isso? Fala, Rafael. Beleza? Tudo certo contigo? Tudo ótimo. A gente achou que você tava na aula. Não, graças a Deus minha aula acabou com 15 hoje. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Entendi. Tava fazendo o que aí, Rafa? Cara, pra ser sincero, eu tava indo tomar banho agora. Então, tomar banho. Ih, tá Tava fedido. atrapalhando o banho. Ó, pergunta direta pra você, Rafa. A gente tá falando aqui sobre dom de línguas e dom de profecia. O que você considera mais importante no culto? Línguas ou profecia? Vixe. Nossa. Putz, olha, dom de línguas eu acho que depende muito da igreja. Aham. Por exemplo, a nossa, a gente não tem costume e a gente não vê isso muito. Então, a gente acha que isso meio que seria estranho pra gente, a gente não meio que compreenderia e ficaria meio que naquela vibe, tipo, sabe o que é isso? Ia ser meio esquisito. Ele tá pegando. Dom de profecias, acho que talvez, bom, a gente também meio que faz isso, mas a gente pode ver mais como uma bênção, talvez, do que Sim. pode com a gente tem uma noção melhor da vida. Então, esquisito eu diria que dom de profecia. Profecia. Muito bom. Muito bom. Resposta certa. Depois, ó, pra você completar melhor a sua resposta, você vai ter que assistir o episódio. Eu- Fechou? É isso. Fechou. Valeu, mano. Valeu, Rafa. Valeu Tamo por junto. atender. Tamo junto. Bom banho. Mais mensagem. Você cuida. Falou. Beleza. Mais um e deu. É mais o um? último. É o que não atendeu. Vamos Ah, ver se tá. vai. Agora. Quem que é? Quem que é? É o João. Era aquela lá. É o João. João, né? É. O que O também Rafa que atendeu, né? tava no primeiro podcast também. Rafa atendeu. No primeiro. No último. Deixe seu recado. Olha, Você desligou, vai Dudu. agora ou você não? Desligou. Desligou Deve estar na fazendo tua alguma cara. coisa importante. É isso. Pois bem, perdeu o privilégio de participar, né? Perdeu. Mas daqui uns dias vamos ter um adolescente aqui no lugar do Opa. Victor, né? Vamos trazer alguns, eu acho. 3. Os 3 aqui. Pra né? dar, Substitui todo mundo. pra render. É isso. Fechou. Gente, muito obrigado pela participação de novo, Natan. Vitor, obrigado por topar o desafio. Obrigado você por nos acompanhar até aqui. Fica Se aqui você- o fim de mais um episódio. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, o Bruninho vai me ajudar. Se inscreva, ativa o sininho, comente, compartilha, curta. O que mais, Bruno? Falou tudo. É isso, eu tô ficando bem, né, velho? Tô ficando Siga bem. a gente nas redes ficando sociais. Siga a gente nas redes sociais. O que mais? Bota as suas redes sociais aí de social. novo. Redes sociais. Redes Arroba sociais. GPS Na Memorial. verdade é rede social, né? Porque é só uma. Siga a gente na rede social, Instagram. E é isso. Profetize e fale em línguas quando houver interpretação. Falou. Deus abençoe.